Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo. Prazer te encontrar aí novamente. Muito feliz de ter a sua companhia, ter você aí do outro lado. Todos os dias nós estamos aqui estudando a Bíblia juntos e, como eu falo diariamente, é uma alegria, não é, poder te encontrar, poder compartilhar da palavra de Deus com você. Muito gratificante para mim saber que tem pessoas aí do outro lado aprendendo da Bíblia junto conosco. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por nos acompanhar. Eu quero, nesse momento, convidar você para me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos? Muito bem, hoje chegamos ao quinto estudo do capítulo 14 de 1 Coríntios. Hoje, 1 Coríntios 14, versículos de 13 a 17. Vamos estar falando um pouquinho sobre a necessidade de interpretação. Paulo vem falando com a igreja de Corinto, né, sobre essa questão do dom de línguas, né, que estava sendo tão mal utilizado, mal interpretado na vida daquela igreja. E nós vamos hoje detalhar um pouco mais. Eu quero que você leia comigo 1 Coríntios 14, versículos de 13 a 17, que diz: Pelo que o que fala em outra língua, ore para que possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. De outra maneira, se tu bendisseres com o espírito, que dirá o indouto? O amém depois da tua oração de graças, visto que não entende o que dizes? Porque tu, de fato, dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Muito bem, né? Paulo fala aqui um pouquinho sobre oração e louvor com entendimento e a necessidade de interpretação. A gente segue aqui aprofundando um pouco mais a nossa compreensão sobre o culto cristão, não é? Sobre os dons espirituais. Nós já falamos em estudos anteriores que o amor é o fundamento dos dons, que a profecia é superior ao dom de línguas, por causa da capacidade de edificar a igreja, e que a clareza no culto é essencial para a comunhão e o crescimento espiritual. Agora, Paulo nos leva a refletir sobre a necessidade de interpretação do dom de línguas. Ele mostra que sem entendimento, a oração, o louvor, ela se torna estéril, sem vida para os ouvintes. O culto deve envolver espírito, mente, emoção, razão, fervor, compreensão, e não aquela coisa muitas vezes sem sentido que a gente vê acontecendo em muitos lugares por aí. O verso 13 nos diz assim: pelo que o que fala em outra língua, ore para que possa interpretar. O que fala em línguas deve orar para interpretar. Paulo estabelece uma clareza aqui, não é uma regra. Quem fala em línguas deve buscar interpretação. Sem interpretação, o dom de língua se torna incompreensível e não edifica. Lembremos, todos os estudos eu estou lembrando isso. Quando a Bíblia está falando aqui nesse dom de línguas, está falando de idiomas, não desse burburinho que você escuta por aí nas ruas, uma coisa sem sentido. Não é isso. Está falando de línguas compreensivas, né? Que a pessoa entende o que está ouvindo, né? Isso deve ser feito com interpretação, né? Deve ser feito com alguém que possa interpretar aquela língua que está sendo falada. Paulo não está incentivando o uso irrestrito do dom de língua, mas limitando. Ele reconhece que sem interpretação, o dom é inútil no culto público, não tem sentido. O dom de língua sem interpretação é como uma carta escrita em código, só o autor que entende. Isso não teria nenhum sentido no culto, né? Já que o culto é coletivo, é para edificação mútua. Se você olhar o verso 14, ele fala, né, o espírito ora, mas a mente fica infrutífera. Olha, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente, ela fica infrutífera. Paulo está trazendo aqui mais uma clara explicação sobre isso. Paulo reconhece
E aquela pessoa que está orando numa outra língua, ela está na dimensão espiritual, ele está falando com Deus. Vamos trazer para a nossa realidade, que eu tenho dado esse exemplo nos últimos dias aqui, a pessoa que está aqui no culto no Brasil, mas ele está falando em japonês. Ele está orando em japonês. Deus está entendendo a oração dele em japonês? Está, perfeitamente. Mas a mente dele não está participando do culto, ele está numa outra dimensão. Aquilo que ele está falando está edificando ele, mas não está edificando a igreja em nada. Não é? A mente está conectada, mas a sua razão, a lógica, o sentido não está participando do culto naquele momento. A oração cristã não é somente emoção, ela é razão. A pessoa está ali falando, mas e o sentido daquilo no culto que ele está participando? Aquilo não é para levar as pessoas ao êxtase e achar bonito. Não, você não está entendendo o que está acontecendo ali. O culto ele é coletivo. O verso 15, Paulo diz sobre o equilíbrio entre mente e espírito. Ele diz, que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também com a mente. Cantarei com o espírito, mas também com a mente. Paulo apresenta aqui um modelo ideal. Oração e louvor com o espírito, mente participando do culto que está acontecendo. A adoração cristã envolve coração, intelecto e não deixar faltar isso do ambiente, do culto que está acontecendo ali. Precisa existir coração, intelecto, fervor e, acima de tudo, compreensão, já que está sendo feito algo público, não é? Algo coletivo. O culto deve ser apaixonado, inteligente, emocional, racional, espiritual e bíblico. O culto cristão não é mergulho no irracional, mas é uma entrega total, consciente ao Deus vivo. E aí a gente pergunta, é isso que a gente vê acontecendo em muitos movimentos hoje? E se eu trouxesse isso aqui para esse movimento que a gente escuta hoje aí falando que é dom de língua, não é? Vamos deixar que não eram idiomas falados, eram esse negócio que a gente vê por aí. Imagina isso acontecendo. Se enquadra no que Paulo está dizendo aqui? Se enquadra em algo realmente que tenha racionalidade? Entenda, vamos supor que esse dom de língua que Paulo está falando aqui é esse burburinho, esses gritos, as coisas que a gente vê hoje nesses cultos. Se enquadra nisso aqui? Não se enquadra nessa questão racional, de entendimento. A pessoa está falando com a boca um monte de palavras e a mente, e o ambiente, o culto. Então, mesmo para aqueles que discordam, porque existe uma linha que discorda, que eram idiomas, enfim, mesmo para esses, o texto que explica, que traz uma lógica, coerência para isso, também derruba esse argumento. É algo que nós precisamos observar. A verdadeira adoração, ela é informada pela verdade e ela é dirigida pelo Espírito, e é algo racional. Não é um mergulho no irracional. Ninguém entende, só Deus que entende. Não faz sentido isso. O verso 16 diz, de outra maneira, se tu bendisseres com o Espírito, como dirá o indouto amém depois da tua oração, da tua ação de graças, visto que não entende o que dizes? Paulo está dizendo, olha, sem compreensão o ouvinte não pode participar. Você vê uma coisa daquela acontecendo, aqueles gritos, aquelas palavras que você não entende. Vamos manter aqui na atualidade do que a gente está vendo, né? Você já sabe que isso aqui nos fala de idiomas, mas vamos tratar nisso aqui. Você vê aquelas coisas acontecendo que você não entende nada. Você vai falar amém no final daquilo? É o que Paulo está dizendo aqui. Como é que você vai falar amém se você não está entendendo? Você não foi edificado. O culto é comunitário. O culto é comunitário, a oração pública deve ser compreensiva, a ação de graça deve ser clara para que todos possam se unir em adoração. O amém é o selo da comunhão, sem entendimento não há concordância. Sem entendimento não há como você concordar com aquilo que foi falado. O verso 17 diz, porque tu de fato dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Edificação, ela é o objetivo.
Paulo reconhece que a ação de graça pode ser sincera, mas se não edifica o outro, falha no propósito do culto. Não teve sentido. O culto não é apenas uma expressão pessoal, é uma edificação coletiva. A espiritualidade verdadeira se manifesta na comunhão, no ensino e na edificação mútua. Isso é o sentido. O culto cristão é um ambiente de edificação, não de exibição, para a pessoa ficar falando coisas sem sentido. O culto deve envolver espírito e mente. Não tem como você pensar diferente. A adoração cristã não é somente emoção, ela é razão. Devemos orar com fervor, mas também com entendimento. Devemos cantar com paixão, mas também com clareza. O culto deve ser apaixonado, inteligente, espiritual e bíblico. O Wisby, ele diz assim: a adoração sem entendimento é como fogo sem direção. Consome, mas não ilumina. O culto, a oração deve ser clara para que todos possam dizer amém. A ação de graça precisa ser inteligível para que haja comunhão. A espiritualidade verdadeira ela se manifesta na comunhão e não na confusão. Não adianta ficar dizendo que isso é o espírito, que isso... não há comunhão nisso, não tem como. A oração pública é um convite à comunhão. Se não teve entendimento, isso virou um monólogo. Não é levando a igreja em oração. Mesma coisa é na música, né? A música, ela precisa, no culto, não é um entretenimento, ela é uma proclamação. As letras precisam ser bíblicas, precisam ser claras, precisam ser edificantes. O louvor deve ensinar, consolar, exortar. Isso caberia outro estudo aqui, nosso tempo não permite mais, mas isso aqui... Hoje você vê cada música dizendo que se gospel, né, que é um ritmo bom, mexe no emocional, as pessoas pegam fácil. Mas tem música aí incentivando a vingança, o orgulho, a vaidade, falando que é música gospel, falando de Deus. Tem cada louvor aí, eu vou pôr entre aspas louvor, né? Que se você ouve, você fala, gente, não tem lógica que isso aqui está sendo cantado dentro da igreja, que isso aqui está sendo cantado por uma mulher que se diz cantor evangélico ou cantor evangélico. Então a coisa precisa ser levada a sério. O louvor é a teologia cantada, deve ser claro, bíblico e edificante. O dom de língua, sem interpretação, não edifica, deve ser usado com sabedoria, com reverência, com propósito. A profecia, a exposição fiel da palavra, ela deve ser valorizada. Por quê? Porque ela exorta, porque ela edifica, porque ela tem o poder da palavra de Deus. E eu termino o estudo de hoje, então, lembrando, será que eu tenho orado com espírito e mente ou apenas com emoção? Será que a minha igreja comunica verdades bíblicas? Ou é apenas um monte de sons sem sentidos e dizendo que é o Espírito? A gente precisa tomar muito cuidado e estar atento a isso. O dom de língua sem interpretação não edifica. A oração e o louvor devem envolver espírito, mente, fervor, compreensão. A ação de graça deve ser compreensiva para que todos possam dizer amém. E o culto cristão deve ser compreensível e edificante. Culto cristão não é um espetáculo de emoções, mas um ambiente de ensino, comunhão e adoração. Eu termino como tenho terminado todos os dias desses capítulo 14, com aquela frase de John Stott. A igreja cresce não pelo barulho dos dons, mas pela clareza da palavra. Que o Espírito Santo possa nos ensinar a valorizar com clareza o culto, buscando dons que edifiquem e viver reuniões que glorifiquem a Deus, para que os crentes possam ser edificados e os perdidos serem alcançados para a glória de Deus. Deus te abençoe.